Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está com um livro aqui, Um Novo Olhar sobre Gênesis, de Adão a Noé. É do pastor Rodair Pafumi Filho, a segunda edição de 2019. Isso. E a ideia é explorar um pouco as interpretações que ele traz sobre Gênesis, sabe? Criação, queda, dilúvio, essas histórias bem do comecinho. Exato. E logo de cara, um ponto que ele levanta que eu achei bem interessante é que Deus age por princípios. Desde o início, né? Não é tipo algo aleatório. Ah, interessante isso. Ele fala que foi tudo planejado com regras, normas, e ele até relaciona, assim, a palavra cânon que a gente usa para a Bíblia, né? Com a ideia de régua ou norma que Deus teria usado na própria criação. Uma régua divina. Legal. E logo no princípio, tem uma coisa que ele destaca que foge um pouco da nossa lógica, né? Que Deus cria os céus antes da terra. Exatamente. A gente sempre pensa em construir de baixo para cima, né? E essa inversão, para ele, já é um sinal, tipo, da soberania de Deus começando pelo Supremo, pelo intocável. Faz todo sentido. E aí vem aquela parte da terra sem forma e vazia. A leitura dele é um pouco diferente do que a gente às vezes ouve de uma catástrofe pré-adâmica, sabe? Como assim? Ele sugere que é mais simples. A Terra era assim. Ela ainda não estava pronta, não estava configurada no plano divino. Não é que ela ficou assim depois de um desastre, entende? Ela simplesmente estava no processo inicial de formação. Ah, entendi. A diferença do era pro ficou. Sutil, mas muda a perspectiva. E as trevas? O que ele diz sobre isso? Então, sobre as trevas ele foca na ideia de que treva é basicamente ausência de luz. Não uma entidade rival da luz, em pé de igualdade. Certo. É quando Deus fala, haja luz, pronto. A luz chega e naturalmente a escuridão se dissipa. E essa luz, claro, já pode ser vista como um símbolo de Cristo, da palavra que ordena. Sim, e essa ordem haja luz é a palavra em ação, né? Aquela régua divina organizando o caos inicial. Exato. E ele tira disso um princípio para a vida que eu achei bacana. Para botar ordem na confusão, primeiro acende a luz. Busca clareza, busca a palavra. E olha só, o Espírito Santo já estava lá, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mesmo no caos, Deus já estava presente, cuidando. A Trindade agindo desde o começo. Muito forte isso. E a separação da luz e das trevas. Ele vê isso como o início de uma dualidade? E Deus valida a luz. Viu Deus que a luz era boa. Isso abre espaço para a possibilidade da queda depois, né? Porque agora existe uma escolha a ser feita. Faz sentido. E nos dias seguintes da criação, ele segue vendo essa lógica de Deus estabelecendo ordens e limites? Sim, totalmente. No segundo dia, o firmamento separando as águas de cima e as de baixo. Ele interpreta isso não só como a atmosfera, mas já como uma implementação do ciclo da água, sabe? Uma provisão divina antes mesmo de ter quem precisasse dela diretamente. Uau! Previdência total. E no terceiro dia, o ajuntamento das águas para surgir a terra seca. Ele destaca que Deus tanto separa luz e trevas, águas, quanto ajunta as águas nos mares. E a terra seca, claro, seria a matéria-prima para o homem mais tarde. E tem um detalhe que eu achei muito curioso na leitura dele, as ordens produza, que Deus dá para a terra e depois para as águas. Como ele interpreta isso? Ah, isso é bem legal. Ele vê como um ato de, digamos, humildade e confiança de Deus. Deus delega à própria criação o poder de gerar vida. É como se Deus tivesse prazer em ver sua criação sendo autônoma e produtiva. Primeiro a terra produzindo a vegetação. E depois as águas produzindo os peixes e as aves. Certo. Isso. Aí no quarto dia vem os luminares, sol, lua, estrelas, para marcar o tempo, as estações, algo essencial para a vida humana que viria. No quinto as águas produzem. E no sexto dia, a terra recebe outra ordem. Produza a terra, alma vivente, os animais terrestres. Mas aí no sexto dia também tem a virada, né? Exato. Vem o façamos o homem. Aqui não é mais uma ordem para a criação produzir. É uma ação direta de Deus. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Algo que nem a terra nem a água poderiam fazer. O homem feito do pó, sim, do humus, mas com o sopro divino. O fôlego de vida de Deus. E as ordens específicas para nós, humanos.
Dominem, frutifiquem, multiplicai-vos, o que ele destaca aí? O dominem, ele vê como essa capacidade racional, sabe? De administrar, cuidar da criação, refletindo a imagem de Deus. Perder esse domínio racional seria, de certa forma, perder a semelhança com Deus. Mas um domínio com humildade, como o de Deus. Entendi. Frutifiquem seria a capacidade de produzir, de criar, inovar. A dignidade do trabalho, da construção. E multiplicai-vos, a capacidade de gerar outros seres racionais, pensantes, à imagem de Deus. Ele até comenta que Deus não tem receio de ter muitos semelhantes. E no final de tudo isso, a avaliação. Era muito bom. Obra completa, perfeita, aprovada. Perfeito. Aí chegamos no 7º dia, o descanso. Ele reforça que não é cansaço, né? De jeito nenhum. É a pausa após a conclusão da obra criativa. Ele enfatiza que, a partir dali, Deus não criou mais nada do zero. Ele sustenta, age no que existe, mas a fase de criar do nada tinha terminado. E santificar esse dia? Seria um convite para a gente celebrar o que foi feito, o que se tem, antes de correr atrás de mais. E separar, dedicar as conquistas a Deus. Uma pausa para contemplação e gratidão. Nesse contexto, então, ele planta o Éden. Um lugar especialíssimo. Exato. Um jardim com tudo do bom e do melhor, rios, ouro, árvores especiais, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, e o principal, a presença diária de Deus ali, caminhando no jardim. E é nesse lugar que vem a constatação. Não é bom que o homem esteja só. A nossa natureza social. Sim, a necessidade de relacionamento, de afeto. E a solução divina é a mulher, criada a partir de Adão, especificamente da costela. E essa interpretação da costela é bem simbólica no livro, né? Muito. Ele associa a costela à proteção dos órgãos vitais, como o coração, os pulmões. Então a mulher teria esse papel fundamental de proteger o homem no seu íntimo, nas emoções, nos sentimentos, de inspirar a vida nele, feita de algo que protege, que é resistente. Interessante. E a questão da nudez inicial, que eles estavam nus e não se envergonhavam? Era a obra-prima de Deus exposta, sem malícia, sem necessidade de esconder. A vergonha só veio depois, com a quebra da confiança, com o pecado. Aí sim veio a necessidade de se cobrir primeiro a tentativa humana, com as folhas de figueira, que o autor vê como inútil. E depois as túnicas de pele que o próprio Deus faz para eles. Exatamente. E esse ato de Deus fazer as túnicas é visto como um ato de misericórdia imenso, cobrindo a vergonha deles. E já aponta, para o primeiro sacrifício animal, para a necessidade de algo morrer para cobrir o pecado. É verdade. E aí a gente entra na serpente. Tem uma interpretação no livro que ela poderia ser diferente antes da maldição, né? Sim. Ele explora a ideia de que talvez fosse uma alimária, um quadrúpede, quem sabe, que se destacava pela astúcia, e Satanás teria usado essa característica dela. A punição seria perder as patas, rastejar. Fica um alerta sobre o orgulho nas próprias habilidades, que pode ser uma porta para o mal. E o fato dela falar com a mulher. Por que Eva não estranhou um animal falando? Pois é, o autor levanta essa bola. Será que já havia ali uma certa ingenuidade ou falta de discernimento mesmo antes da queda? O simples fato dela dialogar com a serpente já é visto como um erro grave, dar ouvidos à tentação. E a estratégia da serpente é bem dissecada, né? Começa sutil. Clássica. Primeiro a dúvida com desdém. É assim que Deus disse? Questionando a palavra, a bondade de Deus. Depois a mentira descarada. Certamente não morrereis, tirando o temor que protege. E por fim, o golpe final, o apelo à ambição, ao orgulho. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa promessa de ser como Deus é o cerne da tentação segundo essa leitura. A busca por autonomia total, por poder divino, em vez de aceitar a condição de criatura, de filho. E o Adão, ele estava ali, come junto. O autor frisa essa cumplicidade no erro. Nenhum dos dois disse não. E as consequências são imediatas, né? A percepção da nudez como algo vergonhoso. A tentativa de se cobrir com folhas, que não resolve nada, e o esconderijo, o medo de Deus.
a comunhão quebrada. Fogem daquele que antes eles encontravam com alegria. E quando Deus chama, ele chama Adão. Por quê? O autor interpreta isso como Deus chamando a responsabilidade primeiro àquele a quem a guarda do jardim foi confiada inicialmente. Mas a resposta de Adão é transferir a culpa. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Culpa Eva e indiretamente o próprio Deus. E a Eva faz o mesmo, né? A serpente me enganou. Ninguém assume o próprio ato. Impressionante. E o autor contrasta isso com o silêncio da serpente quando Deus a sentencia. Ela não tenta se justificar, não argumenta. É um paradoxo, quase uma lição de humildade vinda de onde menos se espera. E aí vem a expulsão do Éden, que parece só punição. Mas o autor vê misericórdia ali também. Sim, uma misericórdia dura, mas necessária. Expulsá-los impediu que eles comessem da árvore da vida naquele estado de pecado. Imagina viver eternamente separado de Deus, com a consciência do erro. Seria um sofrimento sem fim. Nossa, não tinha pensado por esse lado. E o querubim, com a espada flamejante, guardando o caminho para a árvore da vida, reforça isso. Impede a humanidade de buscar a imortalidade pelos próprios meios, o que só levaria à destruição, a espada de fogo. A história continua difícil fora do Éden, com o Caim e Abel. O livro foca muito na oferta, né? Foca na atitude por trás da oferta. Abel oferece o melhor do rebanho, as primícias, com um coração, supõe-se, grato e generoso. Caim oferece do fruto da terra, talvez de forma mais protocolar, menos zelosa. O ponto é que Deus olha primeiro pro ofertante, pro coração. E Deus avisa Caim antes dele agir, né? Sim, isso é crucial. Deus diz, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Mostra que o pecado é como uma fera à espreita, mas Caim tinha a escolha e a responsabilidade de dominá-lo. Ele falhou em fazer isso. E aí acontece o primeiro assassinato, por inveja. E logo depois, a primeira mentira que a Bíblia registra. Exato. Quando Deus pergunta por Abel, Caim responde, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Negação, desdém, transferência de responsabilidade de novo. E o medo de Caim depois é mais da vingança humana do que da separação de Deus. Pois é, ele teme ser morto. E Deus, numa ação que o autor vê como irônica e misericordiosa ao mesmo tempo, coloca um sinal em Caim, para protegê-lo da morte física que ele tanto temia, mesmo ele estando espiritualmente morto e amaldiçoado. Aí Caim se afasta e tenta construir seu próprio legado, uma cidade, longe de Deus. Mas a história não acaba aí. Surge Sete. O nome já diz tudo. Compensação. Um recomeço para Adão e Eva depois de perderem os dois filhos, um morto, o outro afastado espiritualmente. E é da linhagem de Sete que vem Enos. E nos dias de Enos, diz o texto, começou-se a invocar o nome do Senhor. A adoração pública e restaurada. Exatamente. Agora não mais baseada na visão direta de Deus no Éden, mas na fé, na invocação. E nessa linhagem de Sete também tem um Enoque, né? Bem diferente do filho de Caim. Muito diferente. Este Enoque andou com Deus. Não buscou fama terrena, buscou comunhão. E o resultado? Deus para si o tomou. Foi arrebatado. E o filho dele, Matusalém. O que viveu mais tempo na Bíblia, 969 anos. Isso. E o autor interpreta o nome Matusalém como profético. Algo como, sua morte trará. Ou seja, a morte dele traria o dilúvio. A vida longuíssima dele seria um sinal da enorme paciência de Deus, adiando o juízo, enquanto Enoque, seu pai, provavelmente pregava sobre o pecado e o julgamento vindouro. Que profundo. E o neto de Matusalém é Noé. Sim, filho de Lameque, um Lameque diferente daquele da linhagem de Caim. E o nome Noé também é visto como profético. Significa descanso, consolo, uma esperança de alívio no meio de uma terra amaldiçoada e cansada pelo pecado. Mas essa corrupção do mundo só piora, né? O livro aponta uma causa específica para isso. Aponta a interpretação que ele segue é a da mistura das linhagens. Os filhos de Deus, vistos como os descendentes de Sete que ainda invocavam a Deus, se misturando com as filhas dos homens,
a linhagem de Caim ou a humanidade em geral já afastada de Deus. Essa união, motivada pela atração física, viram que eram formosas, teria levado à perda da identidade espiritual, gerando gigantes, talvez homens de fama, tiranos e multiplicando a maldade. E aí vem a fala de Deus expressando tristeza, arrependimento. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O autor interpreta esse arrependimento não como Deus mudando de ideia sobre a bondade da criação original, mas como uma profunda dor, um pesar pela traição humana, pela dureza de coração que resistiu aos apelos do Espírito. E a decisão de destruir tudo com o dilúvio. Vista como um ato de justiça necessário diante da corrupção total. Uma decisão drástica, dolorosa para o Criador, que inclui até os animais, porque o propósito deles estava ligado ao homem, que corrompeu tudo. Mas no meio disso tudo, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Noé era diferente. O texto diz que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e, crucialmente, Noé andava com Deus. Seguiu o exemplo do bisavô Enoque. A justiça de Deus, que precisava julgar o pecado, também encontrou um meio de preservar o justo. E aí Deus revela o plano da arca para Noé. Imagina o desafio. Gigantesco! Construir aquela embarcação enorme, talvez por 100 anos sendo motivo de piada, pregando sobre uma chuva que nunca tinha existido naquelas proporções, exigiu uma fé e uma perseverança absurdas. E seguir as instruções à risca era fundamental. Vital. O autor ressalta isso. As medidas, o material, tudo tinha que ser como Deus mandou, porque a sobrevivência dependia disso. Não dava para ter ideias melhores. E Deus faz um pacto com Noé, uma aliança, a primeira registrada explicitamente, garantindo a salvação dele e da família. E a chave de tudo foi a obediência de Noé, né? Sem dúvida. Assim fez Noé. Consoante a tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. Obediência completa, mesmo sem entender tudo, mesmo sob zombaria. Isso é andar com Deus. E chega o dia do dilúvio. Deus confirma a justiça de Noé e a família entra na arca com os animais. Deve ter sido um momento de sentimentos misturados. Imagino que sim. Alívio por estar seguro, mas tristeza imensa por todos que ficaram de fora, que não acreditaram. E o livro destaca um detalhe poderoso. E o Senhor os fechou dentro. Ou, em outra tradução, fechou a porta por fora. O que isso significa? Um ato de proteção divina. Garantiu que a porta não se abrisse acidentalmente com a força das águas, nem que alguém de dentro, no momento de desespero ou dúvida, tentasse sair. Deus garantiu a segurança deles lá dentro. Uau! E aí vem a destruição total do lado de fora e um confinamento muito longo lá dentro, né? Mais de 1 ano. Sim, pensa no dia a dia. O cuidado com os animais, o barulho, o cheiro, a escuridão, o luto pelos perdidos, a convivência forçada. Mas também a união familiar, o trabalho constante como forma de manter a sanidade e cumprir o propósito. E depois de todo esse tempo, o texto diz: lembrou-se Deus de Noé. É lindo isso. Não que Deus tivesse esquecido, claro, mas no sentido de voltar sua atenção ativa e misericordiosa para eles. Começar a agir para encerrar o dilúvio e prover o livramento. E a arca pousa suavemente nos montes do Ararat. Até nisso, o cuidado de Deus. Exato. Nada de um pouso catastrófico. Deus garante a segurança até o fim. Mas a espera ainda não acabou. Verdade. Noé abre a janela, busca sinais, solta primeiro um corvo, Exato. que fica indo e vindo porque o corvo come carniça, então ele talvez encontrasse onde pousar em corpos flutuando. Não era um sinal seguro de terra seca. Aí ele solta a pomba. E a primeira vez ela volta sem nada. Imagina a angústia de Noé. A espera no silêncio de Deus por tanto tempo. Aí ele espera mais 7 dias, um número significativo, né? Sim, o número da perfeição, do descanso, testa a paciência, a confiança. E dessa vez, a pomba volta no fim do dia com uma folha de oliveira no bico. A imagem clássica da esperança. As boas novas. A oliveira é uma árvore super resistente, uma das primeiras a brotar depois de uma devastação.
Era o sinal de que a vida estava voltando à terra. Mas ele ainda espera mais 7 dias. Paciência e prudência. E na terceira vez que ele solta a pomba, ela não volta mais. Encontrou lugar para ficar. Era a confirmação. A espera tinha acabado. Aí sim ele tira a cobertura da arca, vê a terra seca. Mas ele espera Deus mandar sair, né? Exato. Ele não sai por conta própria. Espera a ordem divina. E finalmente, depois de mais de um ano de silêncio nesse sentido, Deus fala: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos. Que alívio deve ter sido ouvir a voz de Deus dando a liberação. E qual o primeiro ato de Noé em terra firme? Adoração. Antes de construir casa, antes de plantar, ele edifica um altar ao Senhor. Um ato de gratidão imenso, oferecendo holocaustos de animais limpos, mostrando que ele conhecia princípios de adoração que vieram antes da lei de Moisés. E Deus se agrada dessa oferta. Sim, cheirou o Senhor o suave cheiro. Não pelo sangue em si, mas pela atitude do coração de Noé, voluntário, reto, obediente. E essa oferta move Deus a uma reflexão interna, que o texto registra. Qual reflexão? Deus reconhece ali no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Ele constata a inclinação humana para o mal, uma consequência profunda da queda que nem o dilúvio resolveu na essência humana. Nossa! E por causa disso, ele promete não destruir mais tudo com água? Sim, movido pela oferta de Noé e por essa constatação realista sobre a natureza humana, ele promete em seu coração manter os ciclos da natureza, plantio, colheita, dia, noite, e não repetir um dilúvio global. É uma promessa de misericórdia, mesmo sabendo da nossa inclinação. E aí ele abençoa Noé e a família. Exato. Reafirma o mandato de multiplicar, encher a terra, dominar, dá novas instruções, como a permissão para comer carne, antes parece que era só vegetal, mas com uma proibição clara: não comer a carne com seu sangue, porque o sangue representa a vida, e a vida pertence a Deus. E estabelece a aliança do arco-íris. Isso, uma aliança agora formal, externa. O arco como sinal visível da promessa de Deus de nunca mais destruir toda a vida com água. É um compromisso unilateral de Deus, baseado na sua graça. Parecia que agora ia, né? Um recomeço perfeito. Pois é. Mas aí vem a queda do próprio Noé. O homem que foi justo, que andou com Deus, que sobreviveu ao dilúvio, ele planta uma vinha, faz vinho, se embriaga e fica nu dentro da sua tenda. É chocante, né? Repetindo padrões antigos de falta de controle, de vergonha. Mostra a fragilidade humana, mesmo no mais justo. A embriaguez leva à perda do domínio próprio, à exposição indevida. E a reação dos filhos é que define o desfecho. Can, ou o texto menciona Canaã, seu filho, como quem viu, vê a nudez do pai. E pior, conta aos irmãos, expondo a vergonha do pai. Uma atitude de desrespeito, de violação da honra familiar e da cobertura que Deus mesmo instituiu lá no Éden. Enquanto Sem e Jafé fazem o oposto. Pegam uma capa, andam de costas para não ver a nudez e cobrem o pai. Um ato de honra e respeito filial. Totalmente. Prefiguram o mandamento de honrar pai e mãe. E quando Noé acorda e fica sabendo que o filho mais moço, Cã, fez, ele amaldiçoa. Mas não Cã diretamente, e sim Canaã, filho de Cã. Por quê? Há discussões sobre isso, mas o autor sugere que a maldição recai sobre a descendência que seguiria aquele padrão de desrespeito e talvez perversão associado a Canaã mais tarde na história. O pecado gera consequências, gera maldição, um padrão desde o Éden. E Noé abençoa Sem e Jafé. E Noé ainda vive 350 anos depois do dilúvio. Sim, um longo tempo convivendo com as consequências do seu erro e vendo a maldição se desdobrar na sua descendência, o peso da falha. E o livro termina com o capítulo 10 mapeando as nações que surgiram deles, né? Exato, a chamada Tábua das Nações, os descendentes de Jafé se espalhando. Europa, Ásia Menor, os de Cã, África, Oriente Médio, incluindo Canaã na terra que seria Israel. E os de Sem, a linhagem da bênção. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem.
De onde viriam os hebreus, Abraão, já mostrando a dispersão da humanidade. Uau! Que viagem profunda por esses capítulos, né? Vendo por essa ótica dos princípios divinos, da obediência, das consequências do pecado que se repetem. Sim, e o dilúvio como algo complexo, juízo necessário, mas também misericórdia na preservação de Noé. E a queda se repetindo mesmo depois de um recomeço tão drástico. Faz a gente pensar muito sobre a natureza humana, né? A importância de escolher andar com Deus, as consequências das nossas ações e o caráter de Deus nisso tudo. Justo, sem dúvida, mas com uma paciência e uma graça que persistem apesar de tudo. Exatamente. É uma tensão constante que a gente vê desde o início. E fica essa reflexão, né? Se essa interpretação de que a inclinação humana para o mal é algo tão arraigado desde a infância como Deus teria dito no coração, isso talvez coloque nossa luta diária numa perspectiva diferente. Reforça a necessidade de uma escolha consciente, contínua, pela retidão, pela comunhão com Ele, para tentar diminuir essa distância que o erro criou. O que isso muda na forma como a gente encara nossas próprias falhas e as dos outros hoje? É algo para a gente continuar pensando. Com certeza. Uma ótima reflexão para fechar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise.